Bom, posso começar aqui pelo meu setor, né? A gente tem preferência pelos setores de mineração e papéis e embalagens. O setor de mineração deve ser puxado por demanda forte da China e setor de embalagens, demanda forte no Brasil. Se puder fazer um primeiro resumo introdutório, seria mais ou menos nessa linha. Gabriel, Chicão, você gostaria de complementar do seu lado? Obrigado, Yuri. O Yuri quebrou um pouco o gelo, né? Que ele me chamou pelo apelido, que todos aqui me chamam. Do meu lado aqui, primeiro a nossa grande preferência, né? Lembrando que aqui temos cobertura dos setores de óleo e gás e elétrico. O setor de óleo e gás, a preferência é para as ações da Petrobras. Basicamente, a gente tem uma visão positiva para petróleo para o próximo ano, porque em o mundo voltando ao normal, né? E aí a gente isso tem ficado mais claro aqui com a introdução das vacinas, né? Para proteção contra a Covid-19, que a gente deve ver uma normalização do transporte e movimentação de pessoas e, portanto, sobre derivados de petróleo. Isso deve levar a uma recuperação de preços de petróleo, que, por conseguinte, deve impactar positivamente as ações da Petrobras, que enxergamos, mesmo assim, um risco-retorno atrativo, mesmo no ambiente atual de preços de petróleo ainda um pouco pressionados. Então, o risco-retorno fica ainda melhor se a commodity se recuperar e acreditamos que isso acontecerá. Já no setor elétrico, a gente vê um número mais restrito de oportunidades, tem visto como o setor está se comportando vis-à-vis ali a curva de juros, então a gente acaba assim, como não há uma grande visão positiva macro para algum determinado segmento, né, seja de distribuição, transmissão e geração, a gente gosta mais de ver história, caso a caso. Aqui a nossa ação preferida no setor é a Ômega Geração, uma empresa aí voltada para o segmento de energias renováveis e que faz parte da nossa carteira. Agora eu vou passar a ponte para a Daniela para falar um pouco mais sobre quais são as preferências dela no setor de varejo. Passando um pouquinho por algum deles, no nosso caso, a nossa preferência para 2021, ela está no varejo tradicional, que é principalmente o varejo físico. Hoje não existe mais só o varejo físico, né? Eu acho que a pandemia, ela mostrou que, na verdade, as companhias elas devem agora ser multicanais, então oferecer tanto o online mais o digital, mas, obviamente, os varejistas tradicionais, eles continuam principalmente, majoritariamente, no físico. A gente acha que esses varejistas eles devem se outperformar em 2021, muito pelo fato de que em 2020 eles foram bastante prejudicados, e até o próprio consumo direcionado para esse segmento, ele ficou muito aquém do que normalmente ele é, né? Então, pensar um exemplo para vocês mesmos. Vocês provavelmente não compraram tanta roupa quanto vocês teriam comprado. Por quê? Porque você ficou em casa, você não teve mais tantos eventos sociais, talvez até não teve nenhum, no caso. Então, não tem muito por que você renovar aquele seu guarda-roupa, comprar algum tipo de moda diferente, enfim. Então, e as próprias empresas foram menos ativas nesse sentido ao longo de 2020. Uma vez que a gente vê a vacina sendo distribuída e a vida voltando ao normal, que normal que seja esse, né? Eu acho que a gente vai voltar a se ver, vai voltar a ter uma política, nem que seja parcialmente presencial nos escritórios, as pessoas voltam com essa demanda reprimida, além do fato também de que você teve uma poupança acumulada aí ao longo de 2020, que foi também um pouco permitida por conta do auxílio emergencial que protegeu essa renda disponível do consumidor. Então, a gente acaba preferindo a exposição a esse subsegmento. Passando rapidamente pelos outros três, em supermercados a gente entende que foi um ano muito forte para eles, principalmente pelo fato que quase todo mundo acabou consumindo muito em casa, então isso favoreceu o canal. E aí para 2021 a gente vê uma desaceleração nesse sentido, à medida que as pessoas voltam a comer em bares, restaurantes, mas isso ajuda o outro canal deles, que é o atacarejo, que é quem serve esses locais, né? Então os bares e restaurantes. Então, a gente entende que é um segmento que não vai ir tão bem quanto 2020, mas ainda tem uma tendência favorável para 2021.
Outro que eu acho que é o que realmente tomou todo o destaque em 2020, que foi a questão do e-commerce, né, as lojas de departamento. A gente entende que ele sai um pouquinho de foco em 2021, muito pelo fato de que o digital ele deve desacelerar à medida que a gente vê uma normalização do canal físico ao longo de 2021. E, finalmente, farmácias, a gente tem uma visão positiva com o setor, é um setor mais resiliente, então ele acaba não sendo muito elástico, mas o que a gente vê de positivo é que, no fim do dia, muita gente também postergou as cirurgias eletivas, né, ao longo de 2020, até para evitar sair de casa, ir em hospital, acho que foi muito um foco, né, nessa questão do Covid, então a gente entende que tem uma demanda reprimida aí também por medicamentos, à medida que essas pessoas retomam essas cirurgias e também tem que fazer o acompanhamento pós-operatório. Então, se eu pudesse dar esse primeiro overview, eu diria que seria esses meus principais pontos. E agora eu acho que a gente conclui com o Marcel. Obrigado, Dani. Eu acho que, assim, falando no meu caso, no setor bancário, nossa visão é bastante positiva também, mas levando um pouco para 2020, né, o que aconteceu? O setor bancário ele underperformou muito a Bolsa. Então, mesmo durante a crise, onde a Bolsa caiu 20%, os bancos caíram 40%. E refletindo um pouco sobre o que aconteceu, né? Você tinha um setor que um país estava em crise, a gente tinha pouca visibilidade do que estava acontecendo, e banco é um setor alavancado, ou seja, o resultado, seja positivo ou negativo, ele se alavanca. Então, pessoas saíram muito do setor bancário em 2020, principalmente pela falta de visibilidade da inadimplência. Eu acho que 2020 é um ano de recuperação, e que a gente gosta muito do setor bancário devido a isso. Então, e por que a gente fala isso? A gente fala sobre 2020, para se proteger dessa possível inadimplência, os bancos tiveram que fazer um grande volume de provisões para créditos duvidosos. Devido à deterioração econômica, a expectativa era de que a inadimplência subisse e créditos tivessem grandes perdas. A nossa visão é de que o nível de provisão que existe hoje já está muito confortável. Os bancos já têm hoje muito mais provisões do que seria necessário se a gente atingisse o pico da inadimplência que ocorreu no governo Dilma. Então, novamente, provisões diminuindo, a gente está falando de mais lucro para banco. Então, só o fato da provisão já deveria tornar 2021 um ano bem melhor para o setor bancário. Eu acho que outro ponto que compensa a gente falar sobre 2021 é crédito, e aí crédito a gente pode falar dos seguintes sentidos. Você tem um mix possivelmente melhorando. Esse ano entraram linhas menos interessantes em termos de rentabilidade, linhas do governo para pequenas e médias empresas, linhas para grandes empresas, em detrimento de linhas mais rentáveis. A gente espera que esse mix mude em 2021 para um mix mais rentável. Então, você tem desde um aumento das linhas de crédito, então, expansão da carteira dos bancos, até uma melhor rentabilidade em termos de margem financeira, ou pelo menos uma queda parada na queda de spreads. Acho que assim, últimos dois pontos que vale citar bastante é volumes. Outro ponto que fez os bancos underperformar bastante é porque volumes baixaram muito. Então, assim, as pessoas pararam de consumir, pararam de pegar crédito, os cartões diminuíram bastante e isso piorou bastante. A gente espera que os volumes melhorem bastante em 2021. E aí a gente fala desde volumes de concessões de crédito até volumes de receita de varejo, porque as pessoas vão passar a consumir mais, vão passar a demandar mais produtos, vão passar a fazer mais transferências. E isso do lado do varejo, mas do lado do atacado é a mesma coisa. Então, empresas vão fazer mais M&A, mais coisas devem acontecer que beneficiam o setor bancário em termos de serviços. Eu acho que, por fim, e isso talvez uma das poucas gratas surpresas que a gente teve em 2020, é custos, que começou a ser um tema muito relevante para o setor bancário e a gente acredita que vai continuar sendo. Então, acho que como exemplo, talvez seria bom citar o Bradesco. O Bradesco iniciou o ano citando que ia fechar 300 agências, fechou 700 até o último trimestre, que teve no mês de setembro,
e a expectativa é de fechar 1.200 esse ano. E 2021 deve ser um ano de continuidade, um tema relevante. Então, esses são os motivos que a gente gosta hoje do setor bancário para 2021, devido a essa recuperação. Para trás, em 2020, a gente viu os preços, né, do petróleo caindo bastante. Acabaram sofrendo por consequência, acho que como foi o caso de Petrobras. E aí, então, Gabriel, queria te perguntar o que a gente pode esperar aí, tanto para a Petrobras quanto para o setor como um todo em 2021. Perfeito, Marcela, muito obrigado. Acho que, né, só dando uma brevíssima recapitulação, né, esse ano foi o anos horríveis, né, para os preços de petróleo. Acho que muito refletindo aí a pandemia da Covid-19 e seus impactos para a demanda de derivados de petróleo, né. Só você ver como restrição à movimentação de pessoas, né, isolamento social impacta combustíveis como, por exemplo, a gasolina, e também restrições a viagens aéreas, por exemplo, impacta a querosene de aviação, né, que corresponde aí a aproximadamente uns 8% da demanda global. No auge da crise, ou no vale da crise, né, ali por volta de abril a maio de 2020, a demanda por derivados de petróleo, que num cenário normalizado é de 100 milhões de barris ao dia, ela caiu ali aproximadamente 30%. Então, uma queda significativa de demanda por qualquer commodity pressiona preço porque leva a uma aceleração de aumento dos estoques. Soma-se a isso o fato que, de início, a OPEP+, que agrupa os maiores produtores da commodity do mundo, né, tanto a OPEP como aliados como a Rússia, né, que corresponde ao sinal de mais, desde o início houve como é que eu diria, não houve concordância sobre o que fazer, se já de início já administrariam essa elevação dos estoques, reduzindo a produção. Principalmente houve um impasse entre a Arábia Saudita e Rússia, que culminou numa guerra de preços, né? Então, piorando o problema, né, já com a demanda despencando, somou-se o fato que, na verdade, a produção inicialmente subiu, né, com a Arábia Saudita e Rússia não cumprindo ali o acordo, normalmente, de restrição à produção de petróleo. Por isso que, no momento mais agudo da crise, ali até em abril de 2020, a gente viu os preços de petróleo do Brent atingindo ali mínimas de $18 por barril, e até localmente a gente viu o WTI nos Estados Unidos alcançar patamares negativos, né, refletindo ali um problema local de restrição de espaço para estocar barris de petróleo. Bom, desde lá o que aconteceu, né? Em primeiro lugar, a OPEP conseguiu chegar a um acordo para limitar a produção de barris de petróleo pelos países do grupo. Esse acordo permitiu uma normalização dos estoques. Houve também uma queda de produção de petróleo em países como os Estados Unidos, principalmente ali na região produtora do petróleo de xisto, né? Então houve uma reação também do lado dos Estados Unidos. E agora tem havido, né, com uma maior flexibilidade dos lockdowns, né, das medidas de isolamento social, tem havido uma retomada da demanda, ainda que não no patamar normalizado. Perdão. Olhando aqui para frente, o que acontece? A gente tem uma visão de médio prazo positivo, para petróleo. No curto prazo ainda pode haver alguma volatilidade temporária com relação a essa segunda onda de casos que está ocorrendo, né, em diversos países do mundo, e se isso pode implicar em um retrocesso, né, com a questão de lockdowns, mas também o grande foco do mercado está na expectativa a respeito das vacinas, né, e a gente viu que as campanhas de vacinação começaram. Em isso, se ocorrendo mais rápido do que esperado, né, óbvio que a ansiedade é grande, porque você vai ver uma normalização da demanda de derivados de petróleo, a normalização dessa demanda, portanto, a commodity a commodity de petróleo deve se valorizar. O que nós acreditamos que seja justo é o patamar para os preços do Brent entre 55 a 60 dólares por barril. Esse é o patamar de preços de petróleo
que remunera aquele que consideramos o produtor marginal da commodity, que justamente é o petróleo xisto americano. Ou seja, o patamar que ele começa a obter retorno, gerar caixa. Então, considerando esse o produtor marginal da commodity, acreditamos que vai se normalizar. Óbvio, nunca é perfeito, né, estável. Commodity é bem socrático, só sei que nada sei. Mas esse é o patamar que consideramos justo. Daí, a Petrobras, né, como você mencionou, Marcela, deve apresentar resultados cada vez melhores. Ela já está apresentando, mesmo com preço do petróleo baixo, resultados muito bons, refletindo aí o fato dos ativos de pré-sal serem de classe mundial, né, que são ativos que têm uma produtividade muito elevada. Cada poço produz dezenas de milhares de barris de petróleo, isso dilui muito os custos fixos, e também deve ser um ano que a Petrobras deve entregar muita coisa numa agenda micro, né? Principalmente aí destaque para a venda de ativos. É um ano que a gente deve ver a empresa concluir a venda de refinarias, que são ativos muito importantes, né? Que devem gerar muitos recursos para a companhia, reduzir o endividamento e permitir que ela pague dividendos que são em patamares bastante significativos. Uma história até puxando depois mais tarde para o Yuri, se tiver interesse, uma história até parecida com a Vale no longo prazo pode acabar se tornando a Petrobras. Hoje ainda não, mas acreditamos no longo prazo, sim. Isso de forma nenhuma está precificado nas ações. Acho que esse era meu ponto principal sobre petróleo e Petrobras, mano. Perfeito. Obrigada, Gabriel. Bom, então agora eu queria falar um pouquinho, Dani, com você sobre essas famosas varejistas, né? Acho que enquanto a gente viu durante esse ano o varejo físico sofrendo bastante, e aí principalmente frente às medidas de lockdown e também de distanciamento social, a gente viu as empresas de e-commerce descolando em termos de performance das demais. Bom, tendo isso em vista, o que eu queria te perguntar, Dani, é como você enxerga essa dinâmica olhando para frente, ou seja, o mundo online, né, o mundo digital, ele veio para ficar também no pós-pandemia, ou você espera que o varejo tradicional ainda tenha força e a gente deve, então, ficar otimista com a recuperação dessas empresas em 2021? Obrigada pela pergunta, Mar. E assim, eu acho que do nosso lado esse é o tema que tem sido mais discutido e debatido. Acho que a pergunta de $1 milhão do setor é qual é o novo normal da digitalização do consumo, quão de fato os consumidores foram digitalizados porque eles querem ou porque eles foram, entre aspas, obrigados por conta da situação. A gente entende que tem um pouco dos dois. Tanto na parte de que, estruturalmente, eu acho que os consumidores eles ficaram mais digitais, eu acho que percebeu-se o valor que existe em termos de serviço, de eficiência, de você evitar fazer aquele tipo de compra que você não tinha tanto prazer em fazer, e aí você trazer isso e chegar na tua casa de modo relativamente rápido, muitas vezes com um custo bastante interessante, porque as companhias investiram muito em logística. Então, assim, eu acho que isso tem uma parte que de fato veio para ficar, mas a gente entende que tem uma parte que ainda ela segue importante no varejo físico, né? O varejo físico, ele passou de ser também só um canal e ele se torna quase que um ecossistema, né? Assim, tanto que você vê uns movimentos de algumas empresas que são totalmente online também indo para o físico, não só aqui no Brasil, como no mundo, né? Então, você vê, por exemplo, uma Amazon comprando um Whole Foods, tendo esse movimento de oferecer uma loja física. Você vê mesmo algumas empresas que são digitais aqui do Brasil, como, por exemplo, uma West Wing, uma Mobile, que também está fazendo esse movimento para o varejo físico. Porque, no fim do dia, o que eu acho que a pandemia mostrou para os varejistas é que o grande valor não está no físico ou no online, ele está entre os dois, na multicanalidade, né, que tanto a gente escuta falar, aquele omnichannel, né, que a palavra em inglês. Então, no fim do dia, a gente entende que mesmo as varejistas tradicionais, ou seja, o varejo físico, eles perceberam que tem o valor no online, então a gente entende que isso vai se tornar um grande mix de canais para ser ofertado para o consumidor um melhor nível de serviço dentro do que eles conseguem, né? Então, a gente já vê, por exemplo, um movimento de você ter essa integração entre os canais. Então, você está na loja, você conseguir ter acesso ao estoque que está lá no online, seja do estoque próprio, né? O que a gente chama de 1P,
ou seja, mesmo de um seller, de um vendedor que está na tua plataforma conectado, que é o que a gente chama de 3P, o marketplace. Então, oferecer os produtos, todo o seu portfólio, um sortimento bem maior para o seu consumidor no canal que ele prefere. Prefiro no online? Beleza, você acha lá todos os produtos disponíveis para você. E como que você quer receber? Você quer receber em casa? Ok, podemos. Você quer passar na loja e pegar hoje ou amanhã? Pode também. Então, fazer com que cada vez mais esse serviço oferecido e esse ecossistema ele esteja de fato integrado. Então, a gente entende que 2021 ele caminha para a gente evoluir nesse formato de multicanalidade. Obviamente, se você olhar só o digital de 2020, né, as empresas que são puramente digitais ou que têm um digital muito forte, a gente entende que vai ter uma desaceleração, uma queda em 2021, até pelo fato que a gente não tinha o físico como uma alternativa, né? Então, a gente entende que apesar de ver essa desaceleração e essa acomodação, ela fica num patamar mais alto e também vai ficar cada vez mais difícil, de fato, de entender o que é digital e o que é o físico, porque eles vão integrar, e aí você fala, pô, se o meu consumidor comprou online, mas pegou na loja, essa venda de quem? É do online, é do físico? E se for o inverso? Pô, tô ali na loja, não tem uma peça que eu queria, achei o tamanho em outra loja, ou enfim, por outro vendedor, entrega na minha casa. Isso é varejo físico ou é varejo online? Então, eu acho que, de fato, assim, houve essa grande mistura dos canais, então eu acho que não vai ficar tão óbvio e tão claro para a gente conseguir segregar o que é o quê, mas a gente entende também que realmente assim o consumidor foi digitalizado para outro patamar, né? Assim, você vê, por exemplo, eu mesmo nunca tinha comprado algumas coisas online, eu tinha um super costume de ir na loja, ir atrás das coisas no ambiente físico, agora não mais. Ou mesmo pessoas que tinham uma barreira demográfica, você vê outras regiões que são menos digitalizadas, acelerando essa digitalização, porque eles estavam evitando sair de casa, ou mesmo barreira de faixa etária, pessoas que não tinham tanta essa familiaridade com o ambiente digital, ou às vezes tinha até entre aspas, preconceito, acho muito complicado, muito complexo fazer esse tipo de coisa, e eles foram meio que, entre aspas, forçados a entender como funciona, e às vezes perceberam que, não era tão complexo assim, até porque as próprias empresas têm investido muito nas plataformas para tornar o ambiente mais amigável, trazer mais facilidade para o consumidor. Então, a gente entende que sim, né, tentando responder de forma mais objetiva, vai ter uma desaceleração do digital para 2021, mas a gente entende que parte desse crescimento ele veio para ficar e ele acelera ao longo do tempo, porque a gente ainda tem um espaço bom para a gente penetrar o digital versus outros países. E aí também o físico, a gente vê que também, obviamente, em 2020 eles foram muito prejudicados por uma questão das restrições do fluxo das pessoas. E aí, propriamente dito, se a gente olha que o varejo físico, ele está muito atrelado, por exemplo, vestuário, acessórios, que foi uma categoria, como eu comentei com vocês, que ela foi despriorizada, né, nesse ano, por uma questão até de falta de sociabilização entre as pessoas. Então a gente entende que eles têm um espaço para retomar esse espaço deles, né? Assim, retomar o share of pocket, né? O quanto que eles têm de participação no bolso, na carteira das pessoas, dos consumidores, mas eles também vão fazer esse movimento do digital, e aí, enfim, isso ajuda a recuperação também da demanda como um todo. Então, eu acho que, basicamente, se eu pudesse tentar resumir esses pontos, eu traria esses principais assuntos. Perfeito, Dani, ficou super claro. Agora, Yuri, queria escutar um pouco mais de você, né? Acho que a gente viu durante esse ano o dólar apreciando muito, né? Chegando aí quase ao patamar dos R$6, inclusive sendo, né, até setembro uma das piores moedas, né, em termos de performance. E aí acho que se por um lado isso acaba impactando negativamente algumas empresas, por outras exportadoras, então aí muito das empresas que você cobre, elas tendem a se beneficiar desse cenário de dólar alto. Acho que a pergunta, né, assim, olhando para frente, até nosso time de economia comentou bastante no evento ontem, eles projetam o câmbio fechando 2021 em 4,90, e aí eu queria saber, isso preocupa a visão para as empresas do seu setor, ou você acredita, né, você diria que para todos que têm mais razões para manter o otimismo com o seu setor e com as suas empresas? Bom, primeiro, obrigado pela pergunta, e respondendo de forma direta, depois a gente destrincha um pouco mais. Não preocupa,
acredito que o consenso de mercado, se não ali nos 4,90, já tinha uma curva para o dólar em queda, então não creio que a revisão para baixo no dólar vá causar grandes impactos nas revisões de estimativa. Claro que causa impacto, para vocês terem uma ideia, receita do nosso setor aqui, siderurgia, mineração, papel e celulose, tem empresas que têm 80% dela em dólar, tem empresas que são mais expostas ao mercado doméstico, como a Usiminas, por exemplo, que vai ali 15% apenas da receita, mas na média dos setores de siderurgia, mineração, papel e celulose, você tem ali 65% das receitas em dólares. Então, claro que um dólar em queda causa impacto negativo nesse front. Por outro lado, como as empresas elas tentam fazer um balanço equilibrado com o operacional, o dólar em queda também reduz a alavancagem. Para alguns caras que estão com um nível de alavancagem um pouco mais alto, o dólar em queda, principalmente se for uma queda gradual, não abrupta, o dólar em queda ele dá tempo para a commodity subir e mais do que compensar essa queda no câmbio, e os caras que têm essa alavancagem mais alta, como no setor de papel e celulose, por exemplo, eles têm tempo para uma desalavancagem. Ao longo de 2020, a gente viu algumas empresas postando perdas com hedge, remarcação a mercado de dívida também afetando o lucro líquido das empresas. Uma queda gradual do dólar pode trazer um equilíbrio, já que grande parte desse hedge ele é feito em forma de janela móvel, né? Então, o dólar em queda pode fazer com que parte daquelas perdas reportadas nos trimestres passados seja recuperada um pouco daqui para frente. Então, do ponto de vista de balanço, essa é a ideia. Do ponto de vista operacional, claro que tem algum impacto, mas a gente pode entrar num segundo assunto mais nas commodities, mas a nossa perspectiva positiva para as commodities mais do que compensa essa eventual queda do dólar. Perfeito. E, Yuri, aproveitando, né, o gancho, em relação às siderúrgicas, quais são as perspectivas olhando para o ano que vem? Bom, para o setor de siderurgia, a principal variável para a gente acompanhar é a demanda do setor automotivo. A gente sabe que foi um setor altamente impactado pela pandemia, chegou a antecipar férias coletivas lá em abril, e agora tem uma melhora, né? A gente vê os dados da Anfavea melhorando, mas não é uma melhora tão pujante assim. Parece que a melhora mesmo deve ficar para o ano que vem, citando a frase do Chicão sobre as vacinas, né? É um setor altamente dependente de reabertura econômica, de segurança para financiamento também. Então, feito esse parêntese, o setor automotivo é a grande variável a ser acompanhada, porque do lado da construção civil, praticamente a gente não viu nenhum impacto com a pandemia, tá? A gente tem o setor de construção civil lá no início da quarentena alocado, né, classificado como setor de atividade essencial, e de lá para cá a gente, além de não ver nenhum impacto, em algumas regiões viu até uma atividade mais forte do que é esperado. Para 2021, com esse nível de taxa de juros ainda baixo, setor de construção civil, e aí, para quem não está familiarizado com o setor de construção civil, ele abarca os produtos de aços longos, né, como, por exemplo, o vergalhão. A gente, então, para 2021, espera um setor de construção civil ainda demandante de aço, dados os lançamentos de imóveis recentes, né, ao longo de 2020, e a taxa de juros ainda baixa. Com isso, do lado de construção civil, aços longos, ok. A única coisa a ser monitorada, então, é o repasse de preços. Só relembrando como esse preço é repassado. Você pega quanto está custando o aço na China, faz a conta para ver o custo de trazer esse aço aqui para o Brasil
e compara com o aço doméstico. O natural, numa circunstância normal, o aço doméstico deve negociar um prêmio entre 5% e 10% versus o aço importado. Tem proximidade ao cliente, tem ali serviços atrelados na venda, o cliente ele recebe o produto mais rápido, alguns fatores que justificam esse prêmio. Muitas vezes também a qualidade dos produtos. Então, feito isso, né, voltando na questão do dólar, que foi a primeira pergunta, o dólar em queda ele dificulta um pouco esse repasse, porque o preço internacional do aço, quando internalizado, ele fica mais barato do que se o dólar estivesse lá perto dos R$6, como alguns meses atrás. Então, para a siderurgia, esse dólar em queda pode impactar um pouco os repasses de preço. Para a rede de distribuição dos distribuidores de aço, que são aqueles caras que eles funcionam como especuladores no bom sentido, eles são ótimos agentes para ajuste desse mercado. Esses caras eles recebem os aumentos de preço numa frequência bem maior. Já para o setor automotivo, né, que é a principal variável que a gente deve acompanhar ao longo de 2021, a gente tem contratos anuais. Então, todo o primeiro trimestre é definido um novo contrato, novos preços. Esses novos preços levam em conta principalmente o comportamento dos preços no ano anterior. Então, a gente viu uma sequência de aumentos ao longo de 2020, um noticiário bem forte, também impulsionado pela alta do dólar, mas, além disso, demanda forte na China, preço do aço no mercado internacional não cedeu como se esperava, então isso também beneficiou os preços do aço. Com isso, as montadoras elas vão ter que repassar em alguma medida para os seus produtos finais esse aumento no aço, e a gente deve ver um aumento robusto no primeiro trimestre do ano que vem. A gente acredita que esse aumento robusto já está amplamente precificado no preço das ações. Acredito eu que um aumento acima de 30% para o setor automotivo ano que vem seria uma notícia positiva, apesar de alguns no mercado já esperarem isso. A gente acredita numa reação extra positiva das ações lá para o final do primeiro trimestre, mais ou menos, ou um pouco antes, quando esses aumentos começarem a ser ventilados no mercado. Então, acho que essa é a nossa cabeça. A gente vai ver um setor automotivo com aumento de preço e aumento de demanda, dado que os estoques ainda estão baixos, assumindo um cenário de reabertura econômica, a demanda voltando, impulsionada pelo movimento de reestocagem no setor. Perfeito, obrigada, Yuri, ficou muito claro, né? Acho que pegando um gancho aqui, você mencionou durante a sua fala, né, o cenário que a gente vive hoje aqui no Brasil, de baixas taxas de juros, e aí, conectando tudo isso, amanhã a gente tem o Copom e mais uma decisão, então, em relação à taxa de juros. Nesse ano, o Banco Central, né, particularmente, já fez 5 cortes na taxa Selic, que foi, então, de 4,5% para 2%, e nosso time de economia, novamente, aí fazendo menção a eles, que também discutiram bastante isso ontem no evento, eles não projetam uma alta da taxa de juros, pelo menos até o segundo semestre do ano que vem. E aí, acho que a gente já sabe, aí, Gabriel, queria que você comentasse um pouco mais. Baixas taxas de juros, de fato, né, elas tendem a ser boa para as elétricas. E aí, Gabriel, queria então que você, qual que é a sua opinião, né, em relação às empresas desse setor? Elas já precificaram essa oportunidade, ou quando a gente olha para 2021, né, tem mais por vir e você está otimista aí com o setor? Se você puder comentar um pouquinho? Lógico, Marcelo, obrigado. Ótima pergunta, né? Porque as empresas do setor elétrico são aquelas que a gente chama, é uma expressão em inglês, mas eu depois vou explicar o que chama de bond proxies, né? Ou seja, elas se comportam como a precificação delas como um título de renda fixa, como por exemplo seu Tesouro Direto, devido ao perfil, né, de geração de caixa dessas empresas, que tipicamente é mais estável que outros segmentos, né? Mais estável e previsível, muito atrelado à inflação. Isso num cenário normalizado, né? Normalmente uma métrica que a gente costuma
olhar é a taxa interna de retorno, né? É como se fosse a taxa de remuneração implícita, né, daquela ação, comparável, por exemplo, ao que é a taxa de um título de renda fixa. Uma debênture incentivada, um título de tesouro direto, né? A gente chama isso de TIR. A gente olha as taxas para cada uma das ações, né, com base no preço que elas estão negociando hoje, os fluxos de caixa projetado, e o que a gente vê é que o diferencial dessa taxa de retorno para a taxa livre de risco, né, que aí é por exemplo, de uma NTNB de uma duração aí comparável, né, a duração do fluxo dessas companhias, esse diferencial está baixo. Que quer dizer o quê? Que é como se o setor tivesse sobrevalorizado, como digamos assim, né? Ou seja, ele está com um baixo diferencial em relação à taxa livre de risco. Por isso que nós não vemos grandes oportunidades no setor elétrico, porque essa questão do juro mais baixo já está precificada. Óbvio que não é só isso que afeta as companhias, né? Por exemplo, para companhias que que possuem aí financiamentos, né? Várias das companhias do setor têm endividamento elevado, né? Que é tipicamente como é a estrutura de capital de empresas de infraestrutura. As empresas que têm financiamentos atrelados à Selic continuam se beneficiando, né? Devido a Selic estar nesse patamar baixo, embora a maioria das companhias possuem aí dívidas atreladas à inflação, e daí já não é tão trivial essa questão do juro mais baixo, né? Então, é por isso que, assim, não tem, por exemplo, não tem uma grande assimetria do setor, compre qualquer uma, né? A nossa visão é escolher nomes bons está cada vez menos trivial, né? Cada vez menos trivial, você tem que olhar bastante no detalhe as histórias, de um ponto de vista, e também temos que levar em consideração aí as questões e as questões macrosetoriais, né? A gente viu um setor de distribuição de energia, por exemplo, bastante afetado por essa crise, né, da pandemia da Covid-19. Óbvio que não foi tão ruim quanto achávamos, e houve aí principalmente uma solução, né, na forma da conta Covid, que foi como um pacote de resgate ao setor para preservar o fluxo de recursos, que foi ocasionado ali pela queda de demanda e aumento da inadimplência. Mas, de todo modo, a gente acredita que o pior já passou, mas também a recuperação já está precificada. Acho que a gente, assim, no ponto de vista, a gente gosta de alguns nomes em geração de energia, como a Ômega, que eu já tinha falado antes, também CESP, e algumas histórias micro aí que a gente, bem no detalhe, vê com bons olhos, como a da Copel e a da SGT. Mas, assim, não tem uma grande visão, por exemplo, como a gente viu em outros setores, né? A gente tem que ir bem no detalhe, história a história, para achar boas oportunidades, que estão escassas. Perfeito, obrigada. E aí, Dani, acho que voltando a bola para você agora, nos painéis de ontem a gente falou bastante sobre os estímulos monetários e fiscais que foram anunciados aqui no Brasil ao longo desse ano e que acabaram impulsionando essa famosa recuperação em V do consumo. Aí é o que eu queria saber, né? Na sua visão, as discussões em relação ao fim do auxílio emergencial deve impactar, né, e sim, em qual magnitude o resultado das varejistas quando a gente olha para frente, né, nesse cenário em que a gente tem o fim do auxílio emergencial, que, né, você pode comentar um pouco melhor, mas deu uma força aí para as varejistas ao longo desse ano. Ótima pergunta. Eu acho que essa, junto com o primeiro ponto que a gente já abordou, são os principais temas hoje para entender o que vai ser 2021. A gente entende que o auxílio emergencial ele beneficiou o setor de supermercados. Assim, o quanto é muito difícil de precisar, porque no fim do dia a gente não consegue de fato ver esse dinheiro veio daqui, esse dinheiro veio dali. Mas uma coisa clara, o auxílio ele protegeu a renda disponível, então pessoas que não teriam ou teriam tido uma queda de renda foram protegidas nesse sentido, e aí com isso eles puderam direcionar o dinheiro deles para diversos segmentos, dentre eles a gente entende que o alimentar. O que a gente acredita é que esse impacto no alimentar foi positivo, mas a gente não entende também que é uma questão assim, nossa, foi
transformacional, porque no fim do dia as pessoas precisam comer. Não é que é uma categoria que você fala, não, peraí, eu vou direcionar um pouco mais de dinheiro aqui, mas depois eu não preciso mais, eu não tinha dinheiro para isso. No fim do dia é quase que, né, não é à toa que chama cesta básica, é o básico. Então, você realmente precisa daquilo no seu dia a dia. Então, ele já faz parte do seu orçamento, né, mensal. Então, a gente acha que foi, sim, uma ajuda para o setor, mas a gente também não entende que vai ser uma desaceleração tão estrutural, tão relevante para o segmento de modo geral. Até porque uma coisa que é curiosa, em setembro esse auxílio ele já caiu pela metade. E aí a gente vê os resultados das companhias do terceiro trimestre e a gente não vê essa desaceleração. Pelo contrário, a gente está vendo aceleração nos resultados. E aí, até nos próprios calls, né, de resultado das companhias, o management ele apontou que essa aceleração tem continuado no quarto trimestre. Então, realmente, não parece ser um ponto tão atribuído ao próprio auxílio emergencial. A gente entende que, de fato, o que ele ajudou é que ele protegeu, no fim do dia, a renda disponível. Então, os consumidores eles conseguiram fazer uma poupança ou até mesmo direcionar algum gasto para um setor que normalmente não teria tido essa demanda. Um que a gente pensa, que a gente viu muita notícia sendo falada, é a questão de construção, né, reforma de casa. E aí, nesse sentido, linha branca pode ter sido favorecida, e o que a gente acredita é que pode ter tido um pouco de uma antecipação dessa demanda ao longo do ano, né? Então, quando recebeu o auxílio, você já estava com aquele plano de trocar uma geladeira, agora que eu recebi esse dinheiro que eu não estava com ele planejado, deixa eu já aproveitar e trocar aqui. Então, de novo, é muito difícil de fato, né, você rastrear de onde vem o dinheiro, te dar a magnitude de quanto isso ajudou. Aqui é muito no campo das suposições ainda, mas a gente entende que os dois principais setores que foram beneficiados de uma certa magnitude foi tanto a questão de linha branca, né, e casa, enfim, reformas, essas coisas que as pessoas de fato ficaram mais em casa e se preocuparam mais em tornar o ambiente melhor, como também a parte do supermercado. E só se eu puder entrar só um ponto na questão da linha branca, onde a gente viu que isso foi bem claro foi nos resultados dos próprios, não só lojas de departamento, como também a parte não alimentar das redes de supermercado, né? Então, um Extra, ou mesmo um Carrefour, eles tiveram um crescimento muito forte nessas linhas, principalmente no segundo trimestre, que foi quando todo mundo ficou em casa e falou, deixa aqui eu construir meu home office, deixa eu trocar aqui uma TV, porque não me incomodava, mas agora eu estou aqui em casa quase 100% do tempo. Então, foram alguns segmentos que a gente entende que foram beneficiados e que deve ter algum tipo de desaceleração para o ano que vem, mas a gente não entende também que, principalmente na questão do supermercado especificamente, vai ser um movimento tão abrupto, até porque você vai ter uma compensação da retomada de bar e restaurante, né, que também traz esse fluxo de volta. Então, eu acho que, do ponto do auxílio emergencial, eu diria que são esses os principais temas a se monitorar. Perfeito. E aí, Dani, você comentou então um pouco, né, acho que sobre as varejistas, comentou linha branca, supermercados, acho que queria saber se você pudesse dar um pouco do overview em termos de perspectiva para as varejistas farmacêuticas, né, então para as farmácias, acho que também tiveram um papel importante aí, né, no cenário de pandemia, então se você puder comentar um pouco macro, e aí acho que estão todos ansiosos para saber, né, quais são os nomes específicos do setor, a gente entra, né, na sequência com esse ponto específico, mas se você puder dar um overview macro em relação à perspectiva para o setor farmacêutico. Não, claro. Então, a gente está positivo com o setor. Na verdade, é um setor que ele é resiliente, né, em termos de demanda, ele não é muito volátil, então, a gente fala que é um beta baixo. Como eu comentei, de fato, tem uma demanda que a gente entende que está um pouco reprimida em relação às cirurgias eletivas, então isso deve voltar ao longo de 2021, o que traz também a demanda por medicamento junto, né, do próprio pós-operatório. E um ponto que a gente vê como positivo é toda essa transformação do foco do consumidor em termos de saúde e bem-estar e também do papel da farmácia, né? A gente viu com eles oferecendo a oferta desses testes de Covid, que talvez a gente mude o papel da farmácia, né? Antes era só, entre aspas, uma loja que você vai para comprar produtos de saúde, agora talvez ela também ofereça serviços. Na verdade, as grandes varejistas já oferecem, que é o que a gente chama do centro de saúde, né? Do hub de saúde.
Então, a gente entende que também a pandemia ela deve trazer essa mudança de olhar para o que é uma farmácia, resgatar aquele papel do farmacêutico de te ajudar, de monitorar eventualmente a sua pressão, controle de diabetes, e mesmo oferecer medicamentos, testes de Covid. Algumas farmácias até já têm aprovação de você aplicar vacina, ainda é uma coisa muito bem contida, porque tem uma questão regulatória importante, mas a própria Raia Drogasil falou no call que eventualmente pode ter uma discussão com a Anvisa de distribuir as vacinas do coronavírus via as redes de farmácia, o que ajuda, né, na distribuição e aplicação para a população. Então, enfim, a gente entende que tem um trend, uma tendência bastante positiva para o setor, à medida que esse foco de saúde e bem-estar e essa mudança da visão do que é o papel da farmácia, ela foi mudada com a pandemia, né? Então, eu diria que é basicamente isso. Perfeito, acho que a gente passou, então, né, pela visão macro em relação ao setor, e aí agora, então, eu queria que vocês comentassem em relação a cada um dos nomes, né, então eu queria que cada um de vocês falasse qual que é a ação preferida para cada um dos setores que vocês olham para 2021 e por quê, entrando mais, né, na história micro, e aí acho que a gente pode começar pelo Marcel, depois segue Gabriel e Yuri, e a gente fecha com a Dani. Obrigado, Marcela. Então, no nosso caso aqui, a nossa escolha para 2021 e dentro do setor financeiro é o Banco do Brasil. E por quê? A gente acha o Banco do Brasil barato, ele é muito defendido operacionalmente, ele é digitalmente competitivo. E assim, só relembrando um pouco do que a gente acha e falou sobre o setor, né? O setor ele deve ser pior do que o passado, devido à competição e outros fatores. A gente tem pouca visibilidade de inadimplência, principalmente em 2021, só relembrando, devido aos auxílios e às postergações de pagamento, a inadimplência da crise não ocorreu esse ano, deve ocorrer em 2021. E existe uma verdadeira disrupção de novos entrantes. Então, a gente acha que o Banco do Brasil, ele é uma escolha boa nesse cenário, entre os players do setor financeiro. E vamos detalhar cada um desses pontos. E por que a gente acha ele barato? O Banco do Brasil é negociado a 20% de desconto do patrimônio líquido dele. Isso pressupõe destruição de valor. E é um múltiplo, assim, em qualquer métrica que você olha esse múltiplo, ele está um pouco descontado. Ele está descontado em relação ao histórico do próprio múltiplo. Ele é descontado em relação aos pares privados. Sempre existe um desconto do Banco do Brasil para os players privados. Mas eu não me lembro do desconto ser tão grande quanto ele está agora. Então, por último, acho que assim, no setor que está sendo disruptado, pagar barato, eu acho que faz sentido. Um setor que não vai ser bom como era no passado, etc. Outro ponto, que é o operacionalmente bem defendido, o que a gente quer dizer com isso? Devido à inadimplência, que é uma incógnita e um risco, é bom você ter alguém que tem menos possibilidade de ocorrer uma perda muito grande. E por isso que a carteira do Banco do Brasil nos agrada. Por quê? Porque ela tem 1/3 da carteira é de agro. Agro outperforma a economia, o resto da economia no Brasil desde 96. E esse ano vai ser uma safra recorde. E lembrando, enquanto o Brasil está decrescendo esse ano devido à crise, a agro está crescendo. Então, por último, assim, já é uma carteira tradicionalmente com inadimplência menor. Então, enquanto a pessoa física e pequenas empresas têm inadimplência de 3%, 4% historicamente, a agro é menos de 1%. Outro ponto é que a carteira do Banco do Brasil ainda tem mais de 10% da carteira com consignado, que nem se o tomador quiser, ele consegue fazer inadimplência. Então, você tem 40% da carteira de crédito do Banco do Brasil muito bem defendido, que é bom no cenário de incerteza. E você tem também o ponto do funcionário público, que é um grande público, um grande consumidor do Banco do Brasil, não perdeu renda e também faz parte da carteira, com o CDC salário, que é praticamente o consignado. A gente tem outros pontos também fazer bem defendido, então assim, ele é um banco bem capitalizado, com boa solvência na nossa visão. Ele também tem quase 3% mais, 3 vezes mais reserva de provisão do que ele tem de inadimplência, ou seja, mesmo sem a inadimplência aumentar muito, o Banco do Brasil já está com isso no resultado.
Eu acho que, assim, por fim, vale falar que ele tem pouco ativo no exterior, o que é bom no momento de volatilidade tão grande quanto a gente viu no dólar real esse ano, com o real sendo uma das piores moedas. E é uma tesouraria muito passiva, o que a gente gosta no momento de volatilidade grande como é agora. Assim, só para finalizar o ponto da carteira, a carteira do Banco do Brasil, ela, em momentos de boom, ela peca um pouco na rentabilidade, mas ela é muito boa com momentos de crise. E outro último ponto é o digitalmente competitivo, né? O Banco do Brasil tem a base de clientes mais digitalizada dos bancos incumbentes. Então, ele tem 12 milhões de pessoas que acessam mensalmente o aplicativo do Banco do Brasil e fazem transações e consomem crédito, produtos. Isso é bem mais do que o Itaú e o Bradesco, quase o dobro do Santander. E o Banco do Brasil ficou ainda mais competitivo na crise. A base de clientes digital do Banco do Brasil está crescendo muito. Era 500 mil pessoas em 2017, tem quase 7 milhões agora, se não me engano, o último número. E é um aplicativo bem avaliado. Então, se você olhar quanto no Android, quanto no iOS, ele é o melhor aplicativo avaliado de bancos incumbentes. Isso é fruto muito de uma estratégia boa na nossa visão e de muito investimento. O Brasil investiu quase 24 bilhões nos últimos 8 anos em tecnologia. E estratégia a gente gosta muito, porque o Banco do Brasil, como a Dana falou, ele adota uma estratégia omnichannel. Tudo que tem no físico tem no digital. E não tem um banco digital separado, não tem uma operação que é digital, não. E a gente vê o valor da agência nesse ponto. Então, assim, você digitalizar o cliente mesmo através da agência, integrando as operações. Então, assim, só para concluir, a gente acha que, devido a essas características e ao cenário do setor, a gente acha que o Banco do Brasil é um pacote bom para crise e disrupção. Marcelo. Yuri, do seu lado, né, dentro do setor de mineração, siderurgia e papel celulose, quais você diria aí são os papéis preferidos para 2021? Bom, a gente prefere Vale e Klabin, começando por Vale, né? Os dois pilares principais são demanda forte na China, em decorrência dos estímulos que vem acontecendo nos últimos anos em face à guerra comercial. Vocês terem uma ideia, produção de aço na China cresce forte desde 2017, cresceu forte nas últimas décadas, né? Mas depois de rondar a estabilidade entre 2014 e 2016, em 2017 cresceu 8%, em 2018 e 2019 cresceu 7%. Com os dados de fechamento de outubro crescendo 6% versus o mesmo período de 2019, se a China mantiver esse ritmo e crescer 6% a produção de aço em 2020, vai passar de 1 bilhão de toneladas de aço produzido, o que claramente mais do que compensa qualquer eventual incremento de oferta. E em 2020, ao invés de ter incremento do lado da oferta, a gente teve queda na oferta por conta da pandemia, principalmente do lado da Vale. A redução de produção foi bastante drástica. Eles devem fechar o ano perto de 300 milhões de toneladas produzidas. Para o ano que vem, eles reduziram o guidance de produção em uns 60 milhões de toneladas. Eles devem produzir, na nossa opinião, em torno de 335 a 340 milhões de toneladas no ano que vem. Isso já é muito abaixo do que o consenso esperava. E isso fez com que o preço do minério de ferro raliasse, subisse muito forte nas últimas semanas. Então, a gente, para 2021, continua enxergando o lado da oferta de minério muito apertado e o lado da demanda ainda forte, ainda recebendo os impactos positivos dos estímulos que foram feitos anteriormente. Então, do lado de minério é isso. Entrando na empresa, na Vale, além de esse preço de minério tornar a ação da Vale muito barata versus o seu próprio histórico e também versus as suas pares australianas, a Vale pode distribuir um dividendo muito robusto no ano que vem. Só a título de sensibilidade, se o minério médio no ano que vem for em torno dos $110 a tonelada, a Vale deve distribuir um dividendo mínimo em torno de 7%.
Eu digo mínimo porque é aquele de acordo com a política de dividendos da companhia, que, por sinal, ela é bem clara e essa previsibilidade também ajuda na classificação da ação, em redução de volatilidade também. E se você vai para esse minério atual, que está em $148 a tonelada, o retorno com dividendos da Vale no ano que vem pode passar de 9%. Isso dividendos mínimos, e isso contando que a Vale no último mês subiu ali praticamente 30%. Apesar dessa alta, então, é importante destacar que o papel continua barato, tanto comparando com o seu próprio histórico, quanto comparando com as suas competidoras. Do lado da Klabin, a gente vai ter dois pilares principais. O primeiro deles é a retomada do preço da celulose. Apesar de ser uma retomada gradual, é uma retomada que está acontecendo. Nas últimas semanas, a gente consegue ver essa retomada se materializando. Alguns anúncios de aumentos de preço por parte de alguns players ajudam nessa retomada. A retomada está sendo bem mais gradual, bem mais lenta do que o que a gente esperava, na nossa opinião, porque a demanda não está voltando tão forte depois daquele movimento forte de estocagem com o pânico da pandemia. A demanda deu uma normalizada e do lado da oferta a gente não está ouvindo muitas notícias de fechamento de capacidade, principalmente na Europa, onde se encontram os players menos eficientes, estão lá mais à direita do custo marginal da indústria, o pessoal que está queimando caixa com a celulose nesses níveis. A gente não tem visto esse tipo de noticiário mais fortemente, então o preço está relutante em retomar de forma mais rápida também por isso. Para o ano que vem, a gente acredita em retomada da celulose para cima dos $530 a tonelada, versus os 470 atuais, e a gente tem como uma regra de bolsa aqui o custo marginal da indústria em torno de $500 a tonelada, com a celulose atualmente em 470, para vocês terem uma ideia, 20% aproximadamente da indústria de celulose de fibra curta queima caixa nesses níveis, e isso já se arrasta por mais de um ano. A celulose já trabalha abaixo do custo marginal da indústria há mais de um ano. Então, quanto tempo mais esses players, esses participantes do mercado, menos eficientes, vão aguentar sobreviver nesse cenário de queima de caixa? Então, capacidades fechando ao longo do ano que vem podem dar um impulso adicional para o preço da celulose. Então, esse é o primeiro pilar do call de Klabin, porque a Klabin é muito conhecida, claro, pelo seu business de embalagem, mas praticamente ali 40% dos resultados da companhia já vem do business de celulose. Claro que depende um pouco da oscilação do dólar também, mas é mais ou menos por aí. Então, esse pilar de celulose é bastante importante. Não dá para avaliar a Klabin desconsiderando essa variável. O outro pilar do nosso call é o forte desempenho do mercado de papéis e embalagens. A BPO reporta o quarto mês consecutivo de recorde, chegou no dado de outubro numa expedição acima de 360 mil toneladas. Então, definiu-se um novo recorde nesse mês de outubro, um mercado que vem bastante forte. A pandemia / quarentena acelerou diversas mudanças estruturais que já estavam em curso, como o e-commerce, que já foi bem comentado aqui, como o delivery de alimentos também. Algumas mudanças que já estavam em curso foram bem aceleradas ao longo de 2020. Para 2021, a gente não espera que o consumo de papéis e embalagens volte para níveis de 2019. A gente acredita numa situação de equilíbrio talvez até acima da que foi em 2020, dado que a demanda segue muito forte. Além disso, a gente pode ver ao longo do ano que vem repasses de preço aos consumidores finais de papéis e embalagem, e com isso
as empresas desse setor passarem por um momento positivo de recomposição de margem. Então, acho que, resumidamente, são esses os principais pilares do nosso call aí em Vale e Klabin. Perfeito. Gabriel, então, dando continuidade do seu lado, quais são aí as top picks, as ações preferidas para 2021? Perfeito, Marcelo, obrigado. Bom, começando pelo setor de petróleo e gás, por óbvio, como falei mais cedo, né, a Petrobras. Acho só para falar também resumidamente, né, para não falar tudo que eu já falei novamente, o grande ponto é, primeiro lado, a gente tem uma perspectiva positiva para preço de petróleo no ano que vem, né, que é positivo para qualquer petroleira, mas uma petroleira que tem um endividamento elevado, né, e ações alavancadas costumam ter aí no momento de retomada uma precificação melhor. Então, perspectiva positiva para preço de petróleo. Segundo fato, a Petrobras, graças ao pré-sal, que é um tipo de ativo, né, de produção de óleo e gás que produz muito por poço, ela está ficando cada vez mais resiliente a preços baixos de petróleo, porque ela não precisa, como cada poço que ela perfura produz muito, né, ali na Bacia de Santos, ela não precisa de um preço tão alto para atingir o mesmo retorno esperado. Então, ela está ficando mais resiliente, por isso que mesmo nesse ano extremamente desafiador, a companhia está conseguindo gerar caixa. Terceiro grande ponto importante é que ano que vem deve ser um ano com bastante notícias na frente de venda de ativos. A gente estima um plano de desinvestimentos para a Petrobras, ao todo com potencial de geração de recursos entre 89 e 115 bilhões de reais. Depois de todo o pagamento de impostos sobre ganho de capital, a gente estima uma adição que não está no nosso preço-alvo entre R$ 4,6 e R$ 5,9 por ação, caso todos os ativos que listamos sejam vendidos, e não listamos nem todos os ativos que a Petrobras está ofertando, até por uma questão de limitação mesmo de quantidade. Então, deve ser um ano com muitas notícias positivas para a companhia. Já no setor elétrico, mantendo a coerência, a nossa top pick é a Ômega Geração, uma ação que nem todo mundo conhece, é um IPO ali um pouco mais recente, de 2017, o ticker é OMGE3, é uma empresa focada exclusivamente em fontes renováveis, é uma geradora que atua principalmente no segmento eólico e solar. E ali o grande ponto é, primeiro, vemos uma assimetria no preço atual das ações com base nos ativos que a companhia tem, e esse foi um ano bem movimentado para a Ômega. Ela fez 2 anúncios de aquisições importantes ali em julho e agosto. Na nossa plataforma de conteúdos a gente apresenta em bastante detalhe, e ela tem muito para crescer. Ela tem um portfólio ainda de 3,8 gigas, que é mais 50% da capacidade que ela tem hoje, depois dela concluir a aquisição, as aquisições que ela anunciou esse ano, que ela tem para desenvolver, e ela é muito coerente nos retornos que ela obtém em cada um dos ativos que ela incorpora, ou seja, ela é muito consistente em gerar valor para o acionista. Na nossa visão, se ela desenvolver esse portfólio de 3,8 gigas nos níveis de retorno que ela historicamente atinge, a gente enxerga aí sobre o nosso preço-alvo de hoje de R$50 por ação, uma adição de aproximadamente 14, que não está refletido no preço das ações hoje. Hoje as ações negociam ali por volta de 36, 37. Essa é a grande assimetria, uma empresa muito focada na geração de valor acionista, por isso temos muita convicção nessa ação, e soma-se a isso o fato que é uma empresa que atua num segmento, né, que é geração renovável, né, é o tipo de nome do momento. Acho que é muito oportuno que a empresa atue num segmento num segmento muito importante aí numa frente ESG, certo? E mesmo assim gere valor a seus acionistas. Perfeito. Dani, para encerrar, então, do seu lado, as ações preferidas para a exposição em 2021. Combinado. Bom, eu troquei até de fone aqui, pessoal, vamos ver se melhora o áudio. Bom, então, do meu lado são praticamente duas. A primeira é a C&A, e aí muito em linha com o call que a gente já falou em relação ao varejo físico, que a gente entende que é um setor que vai performar melhor, que foi muito prejudicado ao longo desse ano. A C&A a gente gosta porque, além dela ter esse tom macro muito positivo para ela,
em relação à retomada, ela também tem diversas iniciativas internas que ela está implementando para melhoria da parte logística. Eles também lançaram um marketplace recentemente, o Galeria C&A, então eles estão com algumas iniciativas digitais. Eles hoje já têm o Ship from Store, envio pela loja, e o clique e retire em todas as lojas deles, estão implementando prateleira infinita. Então, assim, eles estão também trabalhando em diversas iniciativas bacanas que a gente acha que gera valor. E, além disso, eles estão negociando as ações a um múltiplo bastante interessante. Eles negociam a mais ou menos uns 23, 25% de desconto a todo o varejo, né, os comparáveis do varejo, e se você olhar propriamente para a Renner, ela está a 30% de desconto. Então, a gente entende que é um valuation bastante atrativo. E o nosso outro call, que é um call um pouco, tem um tom do setor também, mas ele é mais micro, né, mais da empresa, é a Pague Menos, que é um papel que a gente vê bastante potencial, tem diversas melhorias e iniciativas que devem gerar valor a serem entregues e capturadas no curto prazo, além deles se beneficiarem do que eu comentei do cenário mais positivo para o setor farmacêutico, e eles terem também um serviço bastante interessante, que é o Clinic Pharma, que endereça o ponto de serviços. A gente fez o início de cobertura recentemente, e aí tem um relatório bastante completo sobre o papel, e eu acho que seria bacana quem tiver interesse olhar na nossa plataforma de conteúdo também, para ter mais detalhes. Eu acho que é isso. Perfeito, obrigada, Dani, obrigada a todos. Acho que vários nomes aí, né, potenciais para que a gente olha com bastante otimismo para 2021, e aí acho que sempre vale lembrar, e aí sugiro vocês a olharem na nossa plataforma de conteúdo. A gente tem um relatório completo, tratando também dos demais setores que a gente não abordou aqui no painel, quanto também a quais são os riscos que o investidor deve monitorar em relação a esses eventuais nomes e até mesmo setores. Então, acho que é uma boa leitura, com certeza, a ser feita, esse relatório que está na nossa plataforma. Então, agora eu queria passar a palavra para a Ana, que vai trazer, acho que a gente tem algumas perguntas do público. Então, Ana, por favor. Vamos lá, gente, que painel completo, né? Denso, cheio de informações, e para quem gosta do assunto, realmente foi lotado de informações relevantes. Vou só reiterar, o site conteúdo.xp.com.br está cheio de informações para vocês que gostam do assunto. Mas tem algumas perguntas aqui, eu já selecionei uma que, inclusive, para a Dani, que acabou de dizer, trader acionista. Ele mandou o seguinte: eu fico pensando qual alternativa de empresas de e-commerce sem loja física, como Mercado Livre e Amazon Brasil. Como que elas vão adotar nesse sentido? Talvez alguma aquisição, como aconteceu com Whole Foods? O que você acha? É uma ótima pergunta. De fato, eu acho que essa é uma tendência que ela está acontecendo meio generalizada. Se você olhar, por exemplo, o Alibaba, né, que é uma das maiores, acho que a maior empresa de e-commerce lá na China, né, e no mundo, eles compraram recentemente também, na verdade, aumentaram o stake deles para assumir o controle de uma varejista de varejo físico, que é uma loja de departamento. Então, você vê que realmente esse movimento ele tem acontecido. Na Amazon, ela não só comprou a Whole Foods, como ela também lançou algumas lojas, alguns formatos de loja. Ela tem quiosque em shopping, ela tem a Amazon Books, ela tem a Amazon Go, que é uma parte mais de supermercado. Então, eu entendo que essas empresas elas podem optar tanto por fazer organicamente, como foi o caso da Amazon, via esses formatos mais direcionados para algum subsegmento, como também pode fazer algum tipo de M&A, fusão ou aquisição com algum player, que foi o caso da Whole Foods, ou mesmo da Alibaba com a SunArt, que é o nome da companhia que eles recentemente compraram um controle. Então, eu acho que sim, é um caminho natural esperar ou M&A, né, fusões e aquisições, ou eventualmente essa expansão orgânica acontecendo para o varejo físico, porque eu acho que vai acabar sendo não mais um diferencial, uma necessidade dentro do setor para atender o cliente multicanal, né? Uhum. Realmente, isso é bastante interessante. A gente vê que esse modelo funciona muito bem fora do Brasil, né? Aqui a gente tem algumas particularidades. Então, vamos ver como é que essas empresas conseguem sair aqui, principalmente quando a gente olha para o ramo logístico. Imagina, né? Se a Amazon quiser adotar o mesmo modelo que ela usa nos Estados Unidos de entregar tantos produtos tão rapidamente, a gente realmente vai ter que reformular toda a nossa infraestrutura. Então, é muita coisa ainda para a gente prestar atenção antes de achar que é só chegar o produto no consumidor final. Então, acho que você trouxe excelentes pontos. Tem outra pergunta aqui que é para o Chicão, que é do Wilson Marques, e ele mandou o seguinte: qual o motivo de, apesar da pandemia, ocorrer uma valorização da Bolsa?
Essa pergunta é muito boa, porque as pessoas às vezes não entendem que a economia real ela é desconectada dessa especulação financeira. Mas, Chicão, vou passar a palavra para você responder aqui, Wilson. Uma pergunta realmente aí de bastante relevância, né? E acho que você mesmo, Ana, trouxe a resposta, né? Bolsa, a bolsa não reflete aí necessariamente como é a composição, né, da economia real. Particularmente aí tem uma grande, né, prevalência ainda de ações muito voltadas aí ao segmento de exportação, né? E aí exportação e commodities, né? Esse aí é um dos pontos. Houve também nesse ano uma valorização muito significativa de alguns nomes aí ligados a varejo eletrônico e e-commerce, né? Acho que todo mundo vê a história, a questão do Magazine Luiza, da cobertura da Dani também como um grande exemplo. Então, não necessariamente, né, a bolsa aí reflete a composição da economia real e, na verdade, ela reflete também, ela incorpora aí ela incorpora ali também as melhores empresas, né? As maiores e melhores. De uma coisa que ocorreu esse ano é uma certa concentração, né? Uma certa concentração com o passar dessa crise. Então, isso acaba sendo refletido um pouco na Bolsa. Eu só dou também um pouco de destaque que essa recuperação da Bolsa, ela é bem recente, né? Ela ocorreu basicamente no último mês, né, de novembro, com a reação positiva das ações ligadas ao setor de petróleo, né, aí principalmente destacando a Petrobras, tem um peso muito grande no índice, e também uma recuperação parcial do setor de bancos, certo? Que tem um peso aí muito relevante no índice. O Marcelo até pode confirmar um pouco mais no detalhe qual que é o peso dos bancos no índice. E foi basicamente um grande movimento, né, que a gente fala às vezes de reversão à média, né, de se capturar ali, de se normalizar ali o que tinha caído talvez de maneira excessiva, sem grande motivo, né. Acho que foi aí um dos grandes pontos que eu também queria para destacar. Acho que olhando para frente, né, o que a gente vê, a gente até soltou aqui no nosso relatório uma nova visão atualizada para a Bolsa. A gente vê o lucro das empresas aí na nossa cobertura melhorando com o passar aí do próximo ano. E assim, o índice, né, negocia ali muito, o índice negocia muito em função dessa previsão de lucro. Então, uma previsão de um lucro crescente se recuperando implica numa recuperação do Bovespa. Acho que na parte de estratégia do nosso relatório, estratégia de ações, né, liderada aí pelo estrategista-chefe Fernando Ferreira, vocês vão poder olhar em bem mais detalhes. E aí, se eu só puder complementar um ponto, também, se você olhar a performance em dólares, ela não fica também tão interessante assim para uma questão da moeda, né? Então, acaba sendo um fator importante para você considerar na hora de comparar os índices. Você olha como que cada um performou numa moeda comum para você tirar esse impacto de cambial da performance também, que eu acho que seria bacana olhar dessa forma. Perfeito, bem verdade também, excelente ponto, Dani. Obrigado. É isso, eu acho que a Marcela tinha uma última pergunta, eu vou até passar para ela, mas até queria pedir para vocês depois fazerem uma brevíssima consideração final antes da gente partir para o próximo painel, por favor. Não, perfeito. Queria aproveitar, né, a fala do Chicão e o gancho, e aí, se vocês, Chicão e Marcel, acho que principalmente, vocês puderem comentar um pouco de quais são os principais riscos, né, que vocês veem, tanto para o setor quanto para os nomes, né, seja para a Toppic, para Petrobras, ou até mesmo Banco do Brasil. Dani, também fica à vontade para comentar, acho que é de suma importância, né, frente a todo esse otimismo, a gente também, o investidor, né, como um todo, tá ciente em relação aos riscos, e desde já deixo meu agradecimento aí a todas as explicações, foi um excelente painel. Obrigada. Bom, eu começo então, depois eu passo seguida para o Marcelo, e é bacana todo mundo dar realmente uma pincelada, porque isso é muito importante, investimento em ações, pessoal, ele não é livre de riscos, né? Acho que, lembrando, né, eu cubro 2 setores, o primeiro de óleo e gás, acho que há riscos aí um pouco, são riscos faseados, né? Ou seja, natureza de curto, médio e longo prazo. Para a Petrobras, no curto prazo, há uma questão de volatilidade, para os preços de petróleo no curto prazo, em função dessa questão da segunda onda de casos de coronavírus. Né? Isso pode aí levar a eventuais implementações de medidas de restrição, pode levar a uma queda de demanda por derivados de petróleo, portanto, aumentos de estoques, né? Então, isso pode gerar uma volatilidade pelo caminho, mas a gente acredita que no médio prazo isso se normaliza com a questão das vacinas.
uma coisa que, infelizmente, numa empresa estatal a gente nunca pode se livrar completamente é do risco político, né? Toda empresa estatal atrelada ao governo tem esse tipo de risco, e no caso da Petrobras, uma questão muito significativa desse tipo de risco é a precificação de combustíveis, certo? É bem recente o fato da Petrobras precificar combustíveis em linha com as referências internacionais. Isso ocorreu depois da ascensão do Pedro Parente à posição de CEO em 2016, foi por volta ali de outubro de 2016 que ocorreu a primeira vez. Antigamente isso não existia, e isso prejudicava em muitos resultados da Petrobras, gerou prejuízos aí bilionários que pesam no balanço da companhia até hoje. Toda eleição a gente vai acabar, esse é um dos principais potenciais riscos que pode pender sobre a companhia, embora depois que ela vender as refinarias, metade do parque do refino vai ser substancialmente menor. E no longo prazo tem a questão, né, no longuíssimo prazo, as questões de preço de commodities, preço de petróleo, certo? A gente vê essa questão de transição energética, a gente só acha que não queremos ser aqui aqueles que defenderam as carroças quando surgiu o Ford T, né? Sempre tem essa história, não é o caso, só que acho que ainda vai ser um movimento um pouco mais gradual, esse de eletrificação e transição completa energética. Então, acho que o petróleo ainda vai ter uma sobrevida, mas, de fato, assim, no longuíssimo prazo, vai ocorrer uma transição energética, isso é inegável. Porque acho que ainda há um tempo para ter oportunidades. Finalmente, no setor elétrico, passando para o setor elétrico, acho que, assim, o principal é um setor ali muito atrelado a curvas de juros, né? Então a questão fiscal indiretamente o afeta, porque um cenário fiscal deteriorado, isso afeta as perspectivas para a curva de juros, certo? E com a curva de juros ali tendo um desempenho tendo ali uma precificação mais volátil, o que acontece é que isso afeta as ações do setor elétrico, certo? Elas podem também ter uma volatilidade para manter o diferencial de nível de risco em relação às taxas de juros, certo? Taxas reais de juros. Na questão micro, cada empresa, assim, eu cubro 11 elétricas, né? Cada empresa vai ter uma questão específica. Acho que, assim, transmissão de energia não tem nenhum risco, é um setor livre de risco, mas também é o mais caro do setor elétrico. Distribuição de energia ainda tem uma questão de adimplência de consumidores, né? E recuperação da demanda. Geração pode ali ocorrer ali questões pontuais de riscos, principalmente agora que a gente está vendo um cenário hídrico mais estressado, certo? Com preços de curto prazo muito elevados. Isso afeta particularmente de forma negativa hidrelétricas, mas isso, assim, tem uma sazonalidade típica, acreditamos que deve ocorrer uma recuperação no curto e médio prazo. Vou passar para o Marcelo. Obrigado, Gabriel. Acho que do setor bancário, acho que o principal risco, eu falei três específicos, mas o principal risco é a inadimplência. Então, só relembrando, o momento atual ele é muito artificial, a gente tem os auxílios do governo que estão ajudando as pessoas, e a gente tem as postergações por parte dos bancos. Então, muita gente não está tendo que pagar, ou começou a ter que pagar agora, as mensalidades, prestações, os pagamentos dos financiamentos. E lembrando, a situação econômica é sem precedentes, paralisação econômica, perda de renda. Então, e por mais que o impacto já tenha sido sentido na economia real, na carteira dos bancos ainda não foi sentido. A inadimplência, inclusive, baixou devido a esse conjunto de fatores que eu citei anteriormente. E a nossa expectativa é de que o nível de provisões já feito, ele está adequado ou próximo de estar adequado, que a gente pode ter até reversão de provisões. Mas existe sempre a possibilidade de inadimplência vir pior do que a gente está esperando. Ou seja, mais pessoas sem condições de honrar seus compromissos com os bancos. E o que isso ia significar? Que não apenas os bancos não iam conseguir reverter ou diminuir sequencialmente o nível de provisões, como possivelmente a gente tem mais aumento de provisão. E isso deteriora o resultado. Isso vai, com certeza poderia atrapalhar essa recuperação de lucros que a gente espera do setor bancário em 2021. Acho que só para não ficar muito focado apenas no crédito, acho que tem a questão da receita de serviços e principalmente do varejo. A gente acha que o atacado é muito bem defendido, mas você tem um volume de novos entrantes muito grandes. E combina isso com o PIX, que é o pagamento central do Banco Central, que deve diminuir tarifas de transferências e tirar um pouco do valor agregado das contas correntes. A gente acha que receita de serviço pode deteriorar mais rápido do que a gente está pensando.
principalmente devido ao alto nível de engajamento das pessoas com o Pix, que já tem mais de 100 milhões de chaves cadastradas. Acho que, por fim, falando do Banco do Brasil especificamente, o risco político é o maior risco que a gente imagina. Então, já ocorreu, o Banco do Brasil melhorou em questão de governança, hoje existem mais pautas para proteger o acionista minoritário e que o banco precisa zelar, mas o histórico é de que, quando houve interferência, a rentabilidade do banco foi para baixo e o acionista minoritário foi prejudicado em detrimento do controlador, que é o governo. Então, talvez dá para citar o cartão BNDES, que prejudicou muito o resultado. O Brasil já teve um resultado, inclusive, maior do que o dos pares privados, e chegou, no antepenúltimo governo, a ter uma rentabilidade do seu patrimônio líquido de 6%. Isso vem melhorando conforme o tempo, então, o Brasil saiu de uma rentabilidade de 12% do seu patrimônio líquido em 2018 para 16%, 17% em 2019, mas existe sempre esse risco. Da minha parte é isso, Marcelo. Perfeito. Dani? Tá, desculpa. Se eu puder pegar o gancho, então, do meu lado aqui, eu acho que os riscos, ele tá um pouco também no curto prazo. Essa questão da segunda onda, claramente, é um risco para o varejo físico. Essas restrições em horário de funcionamento de shopping pode impactar a recuperação de demanda que a gente vinha vendo para o setor, né, de vestuário, de acessórios, enfim, à medida que as pessoas estavam se sentindo mais confortáveis de voltar para o shopping. Mas a gente entende que isso é uma questão transitória, né? A gente está vendo cada vez mais as notícias das vacinas, de distribuição, então isso pode impactar no curto prazo, mas eventualmente acho que o investidor ele vai se preocupar com esse movimento mais de 2021 do que propriamente esse curto prazo, eventualmente ainda um pouquinho mais difícil. O segundo é a própria questão que a gente discutiu em relação ao auxílio emergencial. Como eu falei, a gente não tem visibilidade do impacto específico da magnitude nos nossos setores e subsegmentos, então eventualmente ele pode ter sido mais importante do que a gente espera, então isso também pode ser um ponto da perspectiva macro, e também o ponto de que é um setor muito relacionado à recuperação econômica, então eventualmente se a gente passar por um momento de crise, que até o Marcel comentou, que realmente pode ser sem precedentes, isso obviamente impacta consumo e que, consequente, isso se reflete no varejo. Não é o nosso cenário base, mas, de novo, é um risco. E aí, só falando especificamente dos dois cases, eu acho que o principal risco, no caso dos dois, é a execução, porque ambos têm uma parte importante de melhorias e iniciativas internas sendo implementadas, que se eventualmente eles tiverem algum tipo de dificuldade ou não conseguirem entregar, isso acaba prejudicando nossa visão positiva. Eu acho que do meu lado é isso. Muito obrigada por tudo, pessoal.